Quem está preparado para a palavra de Deus aí? Então abre seu coração e abre também Efésios capítulo 5 aí. Vamos lá. Efésios capítulo número 5. Deixa eu ver aqui. Como eu disse para vocês, nós estamos nessa série O Reino de Ponta Cabeça. E eu falei que a gente gostaria de ser bem prático, né? Nesse tempo aqui, nesse mês de julho. E hoje nós vamos falar sobre casamento de ponta cabeça, ok? Casamento de ponta cabeça. Então na semana passada nós falamos sobre sucesso de ponta cabeça. Se você perdeu, tem lá no canal do Dizascope, ou escreve na barra lá, sucesso de ponta cabeça, você vai achar a pregação, para você estar acompanhando todas, ok? Mas agora nós vamos falar sobre casamento de ponta cabeça. Então você que está aí e é solteiro, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estar muito ligado nesse momento, ok? Por quê? Porque você precisa aprender sobre casamento antes de casar. Na verdade, você precisa aprender sobre casamento antes de fazer a sua escolha com quem você vai casar. Então, é muito importante, fundamental para você que está nos acompanhando e é solteiro. E claro, para você que é casado, vai ser bastante importante também, ok? Então, eu quero que você fique ligado com a gente aí. Então, Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Deixa eu abrir o meu aqui. Eu quero começar lendo o verso de número 21, ok? Efésios 5, 21. Paulo vai falar nesse trecho sobre casamento, e ele começa com uma declaração muito interessante. O primeiro versículo dessa porção, ele faz uma declaração que é a base para o casamento, ok? Essa declaração é base para o casamento, que diz assim, verso de número 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. De novo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que ele faz essa declaração? Para que a continuidade do texto não seja abusada. Talvez esse texto, essa porção foi uma das porções mais abusadas das Escrituras, ou distorcidas, que é a submissão da mulher. Quantas mulheres foram oprimidas com base nesse texto? Por esse texto falar de submissão. E eu vi já em algumas Bíblias, muito interessante, você vê isso, é sintomático, né? Que esse trecho sobre casamento começa no versículo 22. Muitos organizadores das Escrituras colocaram o versículo 21 como parte do texto anterior. Mas, por exemplo, nessa que eu estou lendo, não. Ele colocou o verso 21 junto com o texto de casamento. Por quê? Porque é como se ele desse uma base para começar. Eu vou falar de submissão da mulher, ele está dizendo, mas deixa eu começar dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Então, submissão não é uma coisa para a mulher somente, submissão é uma coisa para o cristão. Amém? Vi um amém mais fino assim, mas... Então ele começa com isso. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Gente, nós queremos falar de casamento hoje. E para começar, entenda uma coisa. Deus criou o casamento. Casamento é um projeto de Deus e é de grande relevância para o Senhor. Para você ter uma noção, a Bíblia começa com um casamento e ela termina com um casamento. Você tem noção que Gênesis 2 é um casamento e que Apocalipse 21, 22 está falando sobre um casamento? Quão importante é casamento para Deus? Quando Jesus vai começar o ministério dele, está relatado em João 2, ele começa o ministério dele aonde? Num casamento. Ele vai para um casamento e o primeiro milagre, a primeira declaração pública da divindade dele é em um casamento.
E é muito interessante esse casamento, porque ele chega lá com os discípulos, e aí, de repente, no meio da cerimônia, acaba o vinho. E talvez a gente não consiga, na nossa cultura, entender o que é isso, né? Fala, poxa, acabou o salgadinho, acabou o refrigerante, acabou, né? Acabou o vinho no meio. Só que aquilo seria uma vergonha, uma desonra para aquele casal. Seria algo terrível o fato de faltar o vinho. Já seria um casamento começando muito mal. E as festas duravam mais tempo, né? Geralmente duravam dias a festa. Então imagina, acabar o vinho era acabar a festa. E aí a Maria chega para Jesus e fala, olha, acabou o vinho aí, vai dar um problemão. Aí ele fala, mulher, o que eu tenho contigo, como que declarando, o que eu vou fazer não é em submissão a você mais, porque agora o que eu vou fazer não é porque você é minha mãe, não tem nepotismo aqui. Agora o que eu vou fazer é porque o pai está mandando. E aí ele chama os servos, né? E aí ele fala, pega e enche as talhas de água. E aí eles enchem 6 talhas, que eram talhas da purificação. E aí ele fala, agora pega essa água e leva para o mestre sala, para o mestre cerimônia, aquele que está liderando a festa, para ele experimentar. E aí eles pegam a água temerosa, imagina levar água para o cara experimentar. O que você acha dessa água aqui? Água top, pH. Eles levam e no caminho aquilo se transforma em vinho. E aí o mestre experimenta e ele declara uma coisa que é extraordinária. Ele fala, em todos os casamentos, eles servem o melhor vinho no início. E eles deixam o inferior para o final. Porém, esse casamento é de ponta cabeça. Quem está entendendo? Porém, eu estou num casamento de ponta cabeça, aonde o vinho do final é melhor do que o vinho do início. Vinho na Bíblia, gente, fala sobre alegria. Olha o que ele está declarando, eu estou num casamento de ponta cabeça, aonde todo mundo está falando, o começo do casamento é gostoso, lua de mel que é gostoso, o início é 2 pombinhos felizes, mas aí vai esfriando, vai tratando um ao outro mal, vai ficando cada vez pior. Ele falou, mas eu estou diante de um casamento de ponta cabeça, que cada momento que passa fica melhor. Cara, isso que Jesus faz, quando ele entra num casamento, ele vira esse casamento de ponta cabeça em relação ao sistema desse mundo. Sabe, será que você poderia declarar assim? Está melhor, esse ano está melhor do que o ano passado. E eu queria dar um testemunho, é isso que eu estou experimentando no meu casamento. Eu tenho 11 anos de casado, eu sei que não parece que eu tenho uns 25 anos e tal, mas eu tenho 11 anos de casado, vamos fazer 12 esse ano. E, gente, estou vivendo o melhor ano do meu casamento. Cada ano que passa é melhor o casamento com a Val. Val, te amo. Você que está em casa. Só para vocês. Cada ano que passa é melhor, porque isso é o casamento bíblico. Porque cada ano que passa a Val está mais parecida com Jesus. Cada ano que passa, nós estamos mais maduros, nós estamos entendendo mais as coisas. Cada ano que passa, está melhor. E deixa eu te falar, você que está em casa, isso é o que Deus tem reservado para você. Você que é solteiro, se prepare. E você que é casado, é isso que Deus tem para você, cara. Só que é um casamento de ponta cabeça. Então vamos lá. O que tem nesse casamento de ponta cabeça? O que é de ponta cabeça no casamento? Está preparado? Porque é o seguinte, se Deus inventou essa parada de casamento, quem é que a gente tem que consultar para falar de casamento? Deus. Então vamos consultar o manual aqui. Então vamos lá. O que é casamento para Deus? Primeiro, eu quero pegar esse versículo aqui para a gente começar. Começa com sujeitem-se. Então, primeira coisa do casamento é morte. Fala comigo, morte. Fala, amém. O desastre no casamento é quando os dois querem achar vida no casamento.
Mas o objetivo do casamento é dia após dia morrer mais. Sabe, quando eu estou conversando com casais e ajudando casais, seja num aconselhamento online e tal, você percebe isso. Que o que começa a causar um grande conflito e problema é que muitas vezes nós entramos no casamento para achar vida no outro. Só que o outro entrou no casamento, imagina com qual objetivo? Para achar vida em você. Então imagina dois amigos, falido e quebrado, tentando emprestar dinheiro um do outro. Pô, estou pensando em vir aqui te procurar para você me emprestar uma grana. Ele fala, nossa, te procurei pela mesma coisa. E agora? Gente, casamento, e aqui, você já ouviu essa frase, mas é a pura verdade. Você não tem que casar para ser feliz, você precisa casar para fazer o outro feliz. Olha como ele começa o versículo: sujeitem-se um ao outro. E o que é se sujeitar? É morrer. É morrer para você, para se submeter ao outro. Sabe qual é a figura do sujeitem-se? Era um verbo usado no exército, onde um soldado se submete à vontade do líder e à vontade da missão. Já não é mais o que eu quero, já não é mais o meu horário, já não é mais a minha vontade, agora é a vontade do outro e é a vontade da missão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sujeitem-se uns aos outros. Gente, casamento é morte. Sabe, alguns casamentos parecem o casamento de dois aspiradores de pó. Um quer sugar do outro. Só que quando dois aspiradores de pó juntam, o que acontece? Vira um buraco negro que engole tudo o que tiver ao redor. E as suas crianças estão sendo engolidas, e as suas finanças estão sendo engolidas por esse buraco negro que se abriu, porque dois que querem sugar se juntaram. Que é casamento, gente? Diga comigo, morte. Sabe, às vezes a gente tem um costume, né, de forma bem romântica, de falar assim um para o outro: ô vida, né, ô vidinha. Se você fala, não tem problema, tá? Não estou te criticando. Mas eu queria te sugerir uma coisa: e se a gente chamasse um ao outro, ô morte, mortinha? Estou brincando, não faça isso. Principalmente se sua esposa não está vendo essa pregação, tá bom? Mas se nós fôssemos falar exatamente isso. Eu gosto muito da forma que o Cote, o pastor Cote coloca. Ele fala assim: quando você casa, Deus quebra o vaso. E quando vem os filhos, Deus pisa nos cacos, para terminar assim, sabe? Qual é o objetivo do casamento? Morte. E é por isso que eu estou falando que é de ponta cabeça. Porque você não vai ver isso que eu estou te falando nos filmes de Hollywood. Você não vai ver isso nas revistas, você não vai ver isso nos Instagrams da vida, você não vai ver isso pregado. Nós queremos viver um casamento de ponta cabeça. Se você quer que o vinho do final seja melhor do que do início, você precisa entender que casamento é morte. Jesus colocou da seguinte forma: se você quer achar sua vida, perca ela, se sujeitando uns aos outros. Porque aquele que tentar achar a vida vai perder, mas aquele que perder a vida, achou. Tem uma ilustração que a Luísa gosta muito, que é uma ilustração sobre o céu e o inferno, né? E aí diz que uma pessoa morreu e ela chegou no inferno. E quando ela chegou no inferno e ela foi ver como era o inferno, era uma sala com uma mesa com comida, só que nenhuma das pessoas que estavam lá tinha cotovelo. Faz assim, ó. Estica o braço aí, pô. Você que está na sua casa, estica o braço. Não tinha cotovelo, imagina sem cotovelo. Só que aí, o que acontece? As pessoas morrendo de fome, pegavam a comida aqui na mesa, ó, e tentavam comer. O que elas faziam?
jogava pro alto, assim, e aí caía na cara, assim. Então aquelas pessoas tudo suja, e todo mundo faminto, porque não conseguia comer, porque não tinha cotovelo. Um caos, o inferno. E aí de repente outra pessoa morreu e ela foi para o céu. E ela chega no céu e é uma sala, com uma mesa no meio, com comida. E ninguém tinha cotovelo. É uma ilustração, tá bom? Não estou falando que no céu ninguém tem cotovelo. Só para, né, vai que alguém corta esse pedacinho assim. Pastor herege diz que no céu nós não teremos cotovelo. Então, no céu ninguém tinha cotovelo. E essa pessoa entra e começa a experimentar o paraíso. Por quê? Porque cada um pegava a comida na mesa e dava na boca um do outro. O que Paulo está dizendo para vocês é: eu vou dar o segredo para vocês. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. E essa palavra sujeitem-se, gente, é a figura também de escravo. Você fala: Douglas, como assim? Eu vou ser um escravo? Ei, presta atenção. Se nós entrarmos num ambiente que todo mundo é escravo, significa que todo mundo é senhor. Você não pegou. Se eu entro num ambiente onde todo mundo voluntariamente serve, quer dizer que todo mundo está sendo servido. Isso se chama o paraíso. Cara, isso é muito claro na sexualidade. Isso é muito claro na sexualidade. O que pregaram para nós? Que você tem um órgão genital, para quê? Para ter prazer. Você tem um órgão genital para ter prazer, e essa pessoa que está do seu lado precisa te dar prazer, porque Deus criou isso aí para você ter prazer. Não! Com base nesse texto, sujeitem-se uns aos outros. Você tem um órgão genital para quê? Para dar prazer. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Você tem algo, Deus te deu algo maravilhoso, foi Ele que criou, não foi o diabo, tá bom? Tem gente que acha que Deus criou lá Adão, quando foi fazer o pênis, falou: não põe a mão nisso, não. Satanás, vem aqui, faz aí. Não, foi Deus que criou e olhou e falou: é muito bom. É muito bom. Agora, para que serve isso? Para dar prazer. E de novo, o que é o paraíso, gente? É dois numa briga diária de quem vai dar mais prazer para o outro. Sujeitem-se uns aos outros. O que é o inferno? É essa exploração, onde eu quero que o outro me dê prazer, o outro me dê prazer, o outro me dê prazer, e eu quero explorar o outro. Enquanto o outro está procurando formas de me explorar. O que é o céu? Onde os dois aceitaram morrer e se sujeitaram um ao outro e servir o outro. Sabe, o homem e a mulher precisam viver as suas mortes. É a forma que Deus fez. Deus nos fez para essa submissão. Cada um tem que viver a sua morte. Olha que interessante. Qual é a morte do homem, gente? A morte do homem é que Deus nos fez mais fortes. E aqui eu estou falando fisicamente. Deus colocou mais testosterona no homem, então ele desenvolve mais músculo, ele é mais forte. Por quê? Porque nós deveríamos caçar, nós deveríamos proteger a família, nós deveríamos fazer tudo isso. Então nós somos mais fortes, e eu estou falando fisicamente, do que as mulheres, geralmente, ok? Assim, na média geral, assim. Isso é uma característica do macho. E aí de repente Deus chega e fala assim: legal, te fiz mais forte. Porém, presta atenção, você nunca vai usar a força para liderar essa que eu coloquei do seu lado. Eu coloquei você com mais força e numa posição de autoridade, e você nunca vai usar a sua força para fazer ela se submeter ou para liderar ela.
Nunca. Como? Você vai liderar com uma bacia e com uma toalha na mão, servindo. Presta atenção aqui, homens. Nunca. Eu não sei se tem como eu dar mais ênfase nisso. Nunca use a sua força na relação com a mulher. Nunca. Nunca levante a voz para a sua mulher. Não use a sua força. Mas para que Deus nos fez mais forte? Para morrer. Nós lideramos servindo. Ele diz: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Cristo falou: guarda a espada, nós vamos vencer indo para a cruz. Nós vamos vencer entregando a vida, morrendo pelo outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque há um limite na submissão. Qual é o limite da submissão? Se ela for destrutível. Se ela for destrutiva, é o limite da submissão. Mulher, se o seu marido é violento, você não precisa se submeter a ele. E você que está me ouvindo e que está solteiro ou está namorando, mulher, se você está me ouvindo, você está solteira, namorando, ei, presta atenção. Se ele levantar a voz para você no namoro, ele vai te bater no casamento. Se ele tenta impor as coisas na força dele, sem a aliança e assinar o contrato, você imagina o que ele vai fazer no casamento. Então escapa-te por tua vida. Nós precisamos morrer, homens. É a autoridade servil. A nossa autoridade vem do tanto que a gente serve. Eu não tenho autoridade. Não está servindo o suficiente. Ela não se submete, não está servindo o suficiente, porque a resposta de um líder servil é ter pessoas voluntariamente se submetendo, é ter autoridade. Mulher, qual é a morte da mulher? Achou que eu não ia falar de vocês, né? Qual é a morte da mulher, gente? A morte da mulher é que Deus a fez de tal forma que ela consegue ser independente. Deus fez ela assim. Deus fez vocês assim. Vocês são independentes. É fato. Nós temos que reconhecer. Uma mulher sem um homem vive bem. Já viu aquelas senhorinhas que o marido morre? Que elas florescem assim de repente. Vocês vão lá achando que ela está de luto terrível. Não, que ela está bem, assim, tranquila. Vivendo, podendo viajar para Caldas Novas, tranquila. Deus fez assim. Meu irmão, se a Val viajar, começa a virar um caos na minha casa, assim. Um caos. Por quê? Porque a gente não sabe fazer a parada. A gente não sabe, nós não fomos feitos para ficar sozinho. Agora a mulher, ela tem essa capacidade de ser independente, essa capacidade de trabalhar, essa capacidade de arrumar tudo, organizar tudo. É uma capacidade dela. E Deus a fez assim, com uma capacidade de edificar. E diz assim: agora a sua morte é uma dependência voluntária. Diga amém. Eu podia trabalhar, ir atrás do arquiteto, comprar o terreno, construir, fazer, e Deus fala: se submete ao outro, pede autorização, compartilha. Mas ele não sabe nada disso. Não interessa, não é sobre ele, é sobre você. Essa é a morte da mulher. Olha o olhar, choro escorrendo, molhando toda a máscara. Primeira coisa que você precisa entender é que é morte. É claro que é muito mais fácil se submeter a alguém que tem uma autoridade servil, e é claro que é muito mais fácil ter uma autoridade servil com alguém que se submete. Então posso falar uma coisa para você? Faz a sua parte. Para um pouco de olhar para mas ele... Não, faz a sua parte. E deixa que Deus vai agir no seu casamento. Deixa que Deus transforma o outro. Faz a sua parte. Segunda coisa que ele fala, então, sujeitem-se, morte. Segundo, uns
aos outros. Aqui é o grande mistério do casamento, né? Que ele diz, aqui em Efésios 5, no verso de número 31, eis porque o homem deixará o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que é o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 24. Tornando-se os dois uma só carne. Então, como eu já disse inúmeras vezes para vocês aqui, essa é uma expressão do nós. Diga nós. Por que é de ponta cabeça? Porque as pessoas buscam casamento para uma satisfação pessoal. Elas estão buscando casamento para um upgrade no eu. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo sozinho, eu estou com necessidades sexuais, eu não sei o quê, então eu vou procurar um casamento. Só que o que Paulo começa dizendo é: sujeitem-se uns aos outros. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão um. Agora já não é mais o que eu quero, agora é o que nós queremos. O casamento, gente, ele é tão especial para Deus porque é uma expressão de quem Ele é. Ele é um Deus trino, Ele é um Deus relacional. Presta atenção, é o Pai, o Filho e o Espírito desde a eternidade. Sabe o que eles estão fazendo? Sujeitando-se uns aos outros desde a eternidade. Sabe qual é a dinâmica da Trindade? Cada um fica exaltando os outros dois. Não, filho, você que é o top. Não, Espírito, você não, Pai, você que é demais. E o Jesus que é, não, o Espírito, você e o Pai. E eles ficam nessa dinâmica celestial de sujeitar uns aos outros. Casamento é essa expressão do nós. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher e eles se tornam um. Agora, como? Como que se torna um, gente? E aqui que você precisa entender, o que sustenta o casamento não é amor. Ei, o que sustenta um casamento não é paixão, o que sustenta o casamento não é sexo, não é finanças. O que sustenta um casamento é aliança. Diga comigo, aliança. O que sustenta um casamento é uma palavra empenhada. Porque ele está dizendo, ei, casamento é parecido com a relação de Jesus com a igreja. O que sustenta a relação de Jesus com a igreja? A aliança que Cristo fez com a igreja. É por isso que às vezes você acorda e naquele dia você não está sentindo, mas não interessa o que você está sentindo, interessa a aliança que você fez. É a palavra que você empenhou diante de Deus e diante dos homens. Por que é a relação mais poderosa que tem humana na terra? Porque é uma relação vertical e horizontal. É interessante que no casamento o pastor está lá, né? Ou talvez no seu casamento foi um padre, e aí ele está lá e ele vai falar para você, você aceita essa mulher, né? na bonança, na escassez, da saúde e tal, e aí você fala para ele, eu aceito. Por quê? Porque ele está representando Deus ali. E aí você vai falar para Deus, eu aceito. E aí você vai fazer promessas para ela. Porque é uma aliança vertical e horizontal. O que Deus uniu, não separa o homem. É uma aliança. Gente, o que sustenta um casamento é uma aliança. É uma palavra empenhada. Saiu uma pesquisa de que pessoas que estão com casamento ruim, se permanecem casadas por 5 anos, começam a viver um casamento satisfatório. Presta atenção. Pessoas que estão com casamento em crise, se mantém a palavra e se sustenta por 5 anos, começa a ter um casamento satisfatório. Por quê? Por causa de uma aliança. Aquela crise no casamento vai te transformando. E é só questão de tempo de você ir se adaptando, e aprendendo, e amadurecendo. Então o que sustenta um casamento é a aliança, é a palavra empenhada. Porque se não for assim, gente, e eu já vi casos, eu lembro que na faculdade
eu estudava com uma pessoa e ela falou assim para mim, eu perguntei, no começo da faculdade, né, todo mundo se conhecendo e tal, você é casado e tal? Ela falou, não, eu tenho um contrato com meu marido. Falei, eu não sabia disso, né, que tinha essa opção, né? Contrato? O que é um contrato? Dura tantos anos, né? É um contrato e tal. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo. Por que alguém, gente, hoje não casa? Sabe qual é o conceito que está se espalhando? De que casamento estraga o amor. Mas por quê? Porque a gente acha que toda a base para sustentar uma relação é um sentimento. E não é. O que sustenta uma relação é aliança. E por que as pessoas não casam, não vão lá no cartório e casam? Sabe por quê? Porque elas estão dizendo, eu não amo o suficiente para fazer uma aliança por toda a vida. Eu não amo o suficiente para ir lá e declarar diante dos homens, da lei, num contrato, de que eu vou estar com você até o fim, na morte. Porque eu tenho medo da aliança. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muito solteiro que fica com esse perfeccionismo, querendo encontrar a pessoa ideal com a sua lista de 30 coisas. E fulano, eu não gostei. Mas você não estava cortejando fulano? Não, ele tem um dente amarelado aqui. Não, mas você não estava... não, mas ele, eu percebi que o pé esquerdo dele é meio torto. Não, então estava... não, mas é que ele não gosta de tal filme. Sabe qual é o seu problema? Você morre de medo de uma aliança. Porque você sabe que é morte casamento. E você quer continuar sendo solteiro e egoísta. Então, casamento é essa aliança que você está diante do altar e você diz sim. Mas mais do que o sim, é um grande não para o resto das coisas. Você está dizendo sim para uma e não para o resto de bilhões. E tem gente que tem medo disso. É uma aliança. Sabe, só dá para ter uma relação saudável em uma aliança. É impossível ter um casamento sem aliança. Por quê? Porque se eu não tenho aliança, o que sustenta o casamento é um desempenho. Cara. Imagina todo dia se acordar pensando, será que o outro está feliz? Será que eu fiz tudo certo? Será que está gostando ainda? Será que me ama ainda? Isso é o inferno. Todo dia, será que eu desempenhei do jeito certo? Será que na sexualidade eu estou indo bem? Será que não sei o que eu estou indo bem? Será que o outro... Não. Você tem que acordar tranquilo na aliança. Por exemplo, para você ver como... isso está no nosso coração, é que mentiram para nós sobre casamento. O que você acha de uma mãe que... Vamos usar uma situação diferente. Uma mãe que está com um filho deficiente, nasce o filho, ele é deficiente, e ela joga ele no lixo. O que você acha disso? O que você pensa de uma situação dessa? Por que você ficaria abismado, nervoso, irado com essa mulher? Sendo que ela é obrigada a amar algo que não vai desempenhar como ela queria, que vai atrapalhar a vida dela em vários aspectos daquilo que ela ia fazer, que vai dar um monte de gastos, que não vai obedecer em um monte de situações. Mas por que para nós é um absurdo? Porque para nós a relação de pai e filho, de mãe e filho, não é desempenho, é uma aliança. Então não importa se seu filho entrou nas drogas, assumiu a homossexualidade, tira nota baixa todos os anos, repetiu de ano, desobedeceu, é o seu filho, porque você tem uma aliança. Por que um casamento é diferente? Por que você está falando, ele não está desempenhando bem, acho que eu vou separar? Porque o que sustenta um casamento é a aliança. Agora é o quê? É nós, fala, é nós, mano. Você está do lado do seu cônjuge e fala, é nós, mano. Deixa eu te falar uma coisa bem importante. Deus quer que você case com a pessoa errada.
Gente, Deus quer que a gente case com a pessoa errada. Sim ou não? Não fala assim, sua mulher vai ficar brava. É como se no namoro Deus colocasse a venda nos dois assim, sabe? Dois vendados namorando. Uai, vida, te amo e tal. Aí casa, aí na lua de mel Deus levanta a venda. Tcharam! Tá aí. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quem seria a pessoa certa para nós? Nós mesmos. Carnalmente falando, quem era a pessoa certa? Você quer alguém que gosta do que você gosta, faria o que você faria, então você precisa casar com você. Vai no cartório e fala, deixa eu me registrar. Douglas Gonçalves, da Silva. Já viu aqueles aplicativos de namoro, né? Espero que você não esteja em um deles. Você põe seus gostos, sabe o que ele tenta achar? Alguém que tem os seus gostos. Porque esse é o conceito mundano de um relacionamento que dá certo. Casar comigo. E alguém para me satisfazer. Agora, o que é casamento na Bíblia? É Deus encontrando alguém que tem exatamente o que lhe falta. Deus te dando alguém que é completamente diferente de você. É por isso que casamento na Bíblia é heterossexual. Por quê? Porque é aquilo que lhe falta. Nós somos diferentes, gente. E nós vamos ter que tomar uma decisão. As nossas diferenças, marido e mulher, vão ser a grande dificuldade do casamento ou o grande benefício do casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, se você aprender a vencer a sua arrogância, o fato da pessoa que está ao seu lado ser diferente de você é a maior bênção que existe. Cara, o que seria da minha vida sem a Val? Provavelmente esse chão aqui não teria se laminado. Eu provavelmente não estaria com essa roupa aqui. O que seria da minha vida sem a Val? O que seria da minha vida se a Val não fosse diferente de mim? Só que é um exercício de vencer a arrogância. A gente estava conversando ontem ali, a galera estava gravando aqui o culto do sítio, e a gente estava falando sobre isso. Esse exercício de humildade, do outro te criticar por falar uma coisa diferente do que você está vendo, e você abraçar essa crítica, de você receber dizendo, nós juntos somos mais fortes por vermos diferente. Esse é o desafio. É vencer a nossa arrogância de que eu estou sempre certo, de que o meu jeito é o certo, de que é assim que tem que ser feito. Marido, você precisa ouvir sua esposa, cara. Dê ouvidos à sua esposa. E eu não estou dizendo fazer absolutamente tudo o que ela está falando. Por quê? Porque vai ter momentos que ela vai errar também, mas eu estou dizendo dar ouvidos todas as vezes, ouvir todas as vezes, ponderar. Eu vou pensar no que você está falando e de verdade pensar no que ela está falando. Pode ser, algumas vezes você vai falar, não, mesmo com essa opinião, nós vamos fazer de tal jeito, mas ouça. Posso dar uma dica para os casais? Cala a boca um pouco e ouve o outro. Ouvir, gente, não é esperar a sua vez para falar. De novo. Tatua isso? Não tatua, estou brincando. Ouvir não é esperar a sua vez de falar. Ouvir é receber o que o outro está falando e começar a ponderar o que o outro está falando. Gente, existe um poder sobrenatural nisso. Porque a Bíblia diz, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tem um poder explosivo na concordância, gente. Sabe por que o diabo faz isso na comunicação de vocês? Porque ele sabe quem são vocês juntos, cara. Ele sabe o que acontece se vocês concordarem.
Se um disser o sim e o outro disser o amém, Ele sabe o que é vocês andando juntos. Vocês espelham Deus andando juntos. Então, casamento não é para mim, é para nós. Terceiro, vamos lá. Efésios 5, 25 ao 27 diz assim, olha: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual é o objetivo do casamento, gente? Diga comigo: santidade. O objetivo do casamento é de ponta cabeça. Por quê? Porque o que o mundo prega é que o objetivo do casamento é felicidade. E não é. Se você casar para ser feliz, é a fórmula para ser miserável, para ser extremamente infeliz. Um psiquiatra chamado Frank, que ele criou uma terapia chamada logoterapia, ele dizia o seguinte, que o segredo da felicidade é não buscar felicidade. Presta atenção. O segredo da felicidade é não buscar felicidade. O segredo para ser infeliz é buscar felicidade. Porque ele descobriu que felicidade é um produto, é uma consequência de buscar um propósito. Então ele disse, busque o propósito, que você vai ter o propósito e felicidade. Busque felicidade, que você não vai nem cumprir um propósito, nem vai achar felicidade. Porque o que é deitar na cama feliz? É ter colocado um propósito e cumprido ele. Quem está entendendo? Então qual é o propósito do casamento? Santidade. Aí você fala, então Douglas, Deus me fez para ser infeliz? Não, Deus te fez para ser santo. E a consequência de ser santo é ser extremamente feliz. Você quer achar felicidade no seu casamento? Santidade. Por que eu falei para você que o vinho é melhor? Por que eu estou vivendo dias melhores? Porque a Val está mais santa. Porque eu estou sendo santificado há 11 anos e aí cada dia melhor. E cada dia mais felicidade. Então você que é solteiro, entenda, Deus quer te dar alguém. Para quê? Para que você seja cada vez mais santificado. E é exatamente o que ele fala aqui. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse. Qual é o objetivo do casamento, gente? A fim de santificá-la. O objetivo é ajudar o outro a ser cada dia mais santo, estar cada dia mais santificado. Ou, na nossa linguagem aqui, cada dia parecer mais com Jesus. Por que Deus quer que você case errado? Porque o outro sendo diferente forma Cristo em nós, amém? E é lindo isso. Se você colocar, porque, gente, entenda uma coisa, se você colocar a expectativa de ser feliz, Deus colocou a expectativa de te fazer santo. E deixa eu falar por que sua vida vai ser miserável, porque Deus sempre vence. Eu estou com uma expectativa, e o Criador do universo tem outra. Se prepare para a frustração, porque a vontade dele sempre vai ser feita. Agora, se a sua se alinhar a dele, você achou a felicidade. Casamento serve para nos santificar, para nos purificar. Isso é muito legal porque não tem como frustrar a expectativa no seu casamento. Não tem como. Se a expectativa sua é se tornar mais santo, não tem como ser frustrado. Porque quando a Val acerta, eu sou santificado, porque ela é minha intercessora, ela intercede por mim, ela me dá conselho, ela é minha amiga, ela me ensina das coisas que ela está aprendendo, e eu sou santificado. Mas quando ela erra, eu sou santificado. Porque aí eu cresço em mansidão, eu cresço em paciência, eu cresço em perdão, eu cresço em generosidade, eu cresço em graça, em amor incondicional. Então não tem como frustrar a expectativa do casamento de ser cada dia mais santo. Quem está entendendo? Não tem como.
Se você acertar, eu vou ficar mais santo. E se você errar, eu vou ficar mais santo. Deus quer que você cresça em mansidão. Como? Como é que cresce em mansidão? Deus quer que você cresça em paciência. Como é que cresce em paciência, gente? É se alguém estiver ao seu lado falando, vira à direita, vira assim, freia, 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 freia. Aí você fala, aleluias, obrigado, Jesus, por esse GPS ao meu lado. Você ri, né? Na hora você não ri. E por último, para a gente encerrar. Qual é a base do casamento? O que sustenta um casamento, segundo Paulo aqui nas Escrituras? Diga comigo, o Evangelho. Olha que interessante que ele diz no verso 31. Ele diz assim, olha, eis porque o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 32. Grande é este mistério. Grande é esse mistério. Ele está dizendo que existe um mistério no casamento. Em outras palavras, existe um segredo do casamento. Para um casamento abençoado, pleno, bíblico, no reino de Deus, existe um segredo no casamento. Qual que é o segredo? Está preparado para o segredo do casamento? O segredo do casamento é que casamento é explicado pelo Evangelho e o Evangelho é explicado pelo casamento. O que sustenta um casamento, presta atenção, é o Evangelho. É por isso que ele está falando da relação de Cristo e a igreja. Ele está dizendo, ei, você quer saber o mistério do casamento? O que sustenta o casamento, a base, o alicerce do casamento? O Evangelho. Então, se você quer viver o que eu falei aqui, só tem um jeito, através do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte, o Evangelho, segundo, gosto muito da forma que o Tim Keller coloca, são duas coisas no Evangelho. Primeiro, no Evangelho é revelado para mim, eu descubro que eu sou pior do que eu achava. Sim ou não? No Evangelho, eu descubro que eu sou pior do que eu achava. Na religiosidade, na religião, eu descubro que eu sou ruim, só que eu acho que dá para pagar essa minha dívida com rituais, lendo a Bíblia, dando dízimo, vindo na igreja, fazendo oração, a gente acha que dá para pagar. No Evangelho você descobre que é impagável. O Evangelho me faz entender que eu sou pior do que eu imaginava. Sabe qual é o efeito do Evangelho na vida de uma pessoa? A seguinte declaração: dos pecadores, eu sou o principal. E não é uma declaração, é uma forma de viver. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que você tem uma dívida impagável? Você entendeu o quão ruim você é? Você entendeu que você é pior do que... Às vezes as pessoas chegam para mim assim, Douglas, cara, você não acredita, fulano falou mal de mim. Dá vontade de falar, mas você é pior que isso. Sorte sua que o fulano não sabe mais sobre os seus pensamentos, a intenção do seu coração. Ele pegou leve. Levíssimo. Então a próxima vez que alguém vir e falar, fulano está falando mal de você, você fala, eu sou bem pior que isso. Porque dos pecadores, eu sou o principal. Deixa eu falar uma coisa para você, diante de Deus, a pior... a prostituta mais promíscua que houver nessa cidade, diante de Deus, é igual a qualquer mulher que está aqui hoje, que está nos assistindo. Por quê? Porque diante da santidade, perfeição e justiça de Deus, não sobra ninguém. A pior prostituta e qualquer mulher dessa casa vai para o mesmo lugar sem Cristo. Condenação eterna. Você está entendendo o que eu estou falando, cara? Então por que a gente se acha melhor um do que o outro? Por que a gente acha que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tem que fazer, é o outro que precisa melhorar, é o outro que está com defeito, é o outro que está estragado, é o outro que está estragando a minha vida? Ei, você precisa do Evangelho. Sou eu que sou ruim.
Sou eu que estou estragado, é eu que Deus precisa fazer alguma coisa dos pecadores. Eu sou o principal. Porque a impressão que dá, cara, é que é dos pecadores. A minha esposa é a principal, tadinha. Sim ou não? Na prática, sim ou não? Sabe, Jesus, ele ensina no Sermão da Montanha: ei, quando você for tratar do seu pecado, considera ele uma trave. Quando você for tratar do pecado do outro, considera um cisco no olho. Só que a gente inverte. A gente releva as nossas coisas e aumenta o do outro. Mas o Evangelho me revela que eu sou pior do que eu achava. Sabe por quê? Porque antes a gente achava que dava para pagar pela nossa dívida com um cordeirinho, com um animalzinho, com um pagamento, com uma rolinha. E aí de repente vem Jesus e fala: não, a sua dívida é tão grande que só dá para pagar se o único Filho de Deus morrer no seu lugar. Você está entendendo o tamanho da sua dívida? Que não dava para enviar um anjo para o seu lugar, que não dava para enviar um homem santo no seu lugar, que tinha que ser aquele que é mais valioso em todo o universo para pagar pela sua dívida. Isso é bem pior do que você imagina, cara. Cara, se você quer viver a morte, só tem um jeito: se você entender quão ruim você é e falar: obrigado, Senhor, porque isso está me matando, para que eu possa ressuscitar contigo. Se você quer viver o nós, só tem um jeito: se você entender quão ruim você é e você der ouvidos ao outro, e você prestar atenção ao outro, e você considerar o outro. Só dá para vencer essa arrogância, que você acha que você está certo em tudo. Se você entender o Evangelho, você é pior do que você pensa, cara. Só dá para viver santidade se você entender quão ruim você é. Mas aí tem a segunda parte do Evangelho. A segunda parte do Evangelho é que você é mais amado do que você imaginava. Ah, como o Evangelho é lindo, cara. O Evangelho tem a capacidade de me jogar na lona e me pôr no céu ao mesmo tempo. Nada no universo consegue fazer isso. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus, cara. Porque ele fala: você é pior do que você pensa, mas você é mais amado do que você imagina, cara. Você é bem pior do que você pensa, mas eu quero você, eu amo você, a ponto de dar o meu único filho para morrer por você. É o Evangelho. Se você compreender quão amado você é, cara, você consegue viver isso aqui. Muitos dos problemas do casamento vêm da nossa história, vêm das nossas feridas do passado, vem dos nossos traumas, da nossa família de origem. Geralmente é aí que nasce a maioria dos problemas do casamento. Mas por que é um grande problema? Porque a gente acha que o outro tem capacidade de curar, sendo que só tem um jeito de curar: na graça de Deus. É uma ferida que só Ele pode fechar. Só Ele, é um buraco que só Ele pode preencher. E quando eu entendo quão amado eu sou, eu paro de virar esse aspirador de pó tentando arrancar algo do outro. Por quê? Porque eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Ei, o seu cônjuge não é uma torneira da onde você recebe as coisas. O seu cônjuge é um recipiente aonde você derrama o que está sobrando de Deus em você. Quem está entendendo? Deus te deu alguém para você derramar vida nessa pessoa, para você dar, para você entregar. Cara, é só se você descobrir o quão amado você é. A cura para o seu casamento é você entender quão amado você é. Você não, presta atenção, você não precisa do outro para te completar. Você é completo nele. Você precisa do outro para você derramar graça sobre a vida dele. Então sabe quando o casamento é real? Quando o outro erra. Sabe qual é o problema? Quando falta no outro, quando o outro erra, é porque faltou algo. E agora é o momento de eu dar. Mas sabe o que a gente faz? Devolve com egoísmo também. Ah, é? Fez isso para mim? Espera, eu guardei aqui. E aí eu devolvo também com egoísmo e falta. Mas todo o objetivo do casamento
é amar o outro como Cristo nos amou. E quando Ele nos amou? Quando faltou. Eu quero me separar porque ele errou. Não, é agora que vai valer o casamento. É agora que Cristo se manifesta. É agora que a graça entra em jogo. É agora que o amor vai ser derramado. Vai vazar. Agora, gente, só dá para... Porque o que é ser generoso? O que é a generosidade? É eu achar o momento em que falta e eu dar aquilo que falta. Eu derramar. Agora só dá para dar aquilo que você tem na conta. Então se você não estiver cheio desse amor, não tem como amar. Tem como manipular para você conseguir o que você quer, mas não tem como amar. Tem como dar presentinho para fazer sexo à noite, mas não tem como amar. Tem como fingir que está tudo bem para ficar em paz em casa, mas não tem como amar, porque esse amor se manifesta quando falta no outro, quando o outro erra, quando ele não consegue. Isso vem em jogo, porque aí eu venho na conta e falo: não se preocupe, meu amor, está sobrando aqui, porque o amor dele é maior do que eu possa reter, está vazando. Você precisa do evangelho, cara. Você não precisa que seu marido melhore, você precisa do evangelho. Você não precisa que sua esposa melhore, você precisa do evangelho. Você precisa ser completo e pleno nele. Você precisa entender o quão amado você é. Mulherada, vocês já têm noivo. Homens, nós já estamos completos nele. Ele já é a nossa satisfação. Fica de pé no seu lugar.